E se eu te dissesse que o nome mais famoso do mal durante séculos nem sempre significou mal? Que a palavra que muita gente associa imediatamente ao diabo já foi na origem uma imagem de luz? E que a história de Lúcifer talvez revele menos um segredo escondido e mais uma longa disputa entre texto, tradução e tradição? Hoje, a pergunta não é só quem é Lúcifer. A pergunta é outra: o que o texto realmente diz? Porque quando a gente volta às fontes, a imagem fica mais complexa, menos folclore, mais história, menos lenda pronta, mais investigação. A primeira pista aparece em Isaías 14. Esse é de longe o texto mais associado ao nome Lúcifer. Mas antes de imaginar uma biografia secreta de Satanás, é preciso ler o começo do capítulo. Isaías não está descrevendo de forma direta a queda de um anjo rebelde. Ele está entoando um canto de escárnio contra um rei humano, o rei da Babilônia, um governante arrogante, poderoso que se imaginava acima de todos. E é aí que o texto fica brilhante, literalmente. No hebraico, a expressão usada em Isaías 14:12 não é um nome próprio, não é Lúcifer como identidade fixa. O que aparece é Elel ben Shahar, algo como brilhante filho da alvorada. Uma imagem poética rara, quase única, que fala de um astro da manhã, do brilho que antecede o sol. Em outras palavras, um símbolo de ascensão e depois de queda. O verso pergunta, em essência, como alguém que parecia tão alto pôde despencar tão fundo. A imagem é poderosa porque transforma a ruína política em drama cósmico. O rei que se julgava inalcançável é comparado a uma estrela que cai do céu. Não porque fosse necessariamente um ser celestial no sentido literal, mas porque sua soberba merecia uma linguagem à altura. E a partir daqui, a investigação fica mais interessante. Se o hebraico não dizia Lúcifer, como essa palavra entrou na história? A resposta passa por traduções antigas. Primeiro, a Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, escolheu um termo ligado à estrela da manhã, uma expressão que preservava a imagem celeste. Depois veio a Vulgata, a tradução latina, que moldou boa parte do cristianismo ocidental. E ali, em Isaías 14:12, a palavra escolhida foi Lúcifer. Em latim, Lúcifer não significava demônio, significava portador da luz. Era uma palavra comum, ligada à luz da aurora, ao planeta Vênus, ao astro que surge antes do Sol. Era poesia, era astronomia popular, era linguagem corrente. O latim do versículo soa assim: Comodo se sidiste de caelo, Lúcifer, qui mani ebaris. Como caíste do céu, ó estrela da manhã que ao amanhecer surgias. Perceba o detalhe decisivo. A própria Vulgata não apresenta aqui um nome demoníaco consolidado. Ela preserva a metáfora. Mas com o tempo, a metáfora começou a ganhar vida própria. E aqui surge o conflito central desta história. O que o texto dizia e o que a tradição passou a ler nele. Porque se por um lado Isaías 14 fala de um rei humano em tom de sátira, por outro lado, leitores cristãos começaram a enxergar algo maior por trás dessa figura. A queda de um soberbo terreno passou a ser lida como o eco da queda de um soberbo espiritual. O rei da Babilônia virou, na interpretação posterior, uma sombra de Satanás. Não por uma afirmação explícita do texto, mas por uma leitura teológica construída ao longo do tempo. E esse movimento não aconteceu isoladamente. O outro grande texto associado a Lúcifer é Ezequiel 28. Também ali o capítulo fala claramente do rei de Tiro. Também ali o profeta usa linguagem solene, elevada, quase impossível. O personagem aparece descrito com imagens de Éden, pedras preciosas, querubim ungido, perfeição e queda. À primeira vista parece estar em outro planeta. Mas o próprio enquadramento do capítulo indica que o alvo continua sendo um governante humano, símbolo de orgulho e autodeificação. Por que o profeta faz isso? Porque no mundo bíblico a linguagem poética podia ampliar a crítica. Um rei que se acha divino merece uma descrição que o coloque diante do tribunal do céu. Ezequiel não está necessariamente escrevendo uma biografia do diabo. Ele está desmontando a arrogância de um poder que se viu invencível.
Ainda assim, a tradição cristã encontrou nesses dois textos uma chave para falar da origem do mal pessoal. Uma leitura de dupla camada se fortaleceu. O rei histórico estaria ali, mas por trás dele haveria algo maior, uma queda anterior, invisível, espiritual. É uma interpretação antiga e influente. Mas aqui é preciso fazer a pergunta honesta: isso está no texto ou está sobre o texto? Essa é a linha que separa a exegese de tradição. E quando olhamos com cuidado para a história da palavra, a resposta fica ainda mais fascinante. Em várias passagens da própria tradição latina, Lúcifer continuou sendo uma palavra de luz. Em vez no Pedro 1,19, na Vulgata, ela aparece num sentido positivo, ligado à luz que nasce no coração. E no Exultet, o canto pascal da liturgia antiga, a tradição latina chegou a chamar Cristo de Lucifer, a estrela da manhã que não conhece ocaso. Isso parece estranho hoje, porque o imaginário moderno cristalizou uma associação quase automática entre Lúcifer e o mal. Mas historicamente a palavra carregava outro peso. Era título luminoso antes de virar apelido sombrio. A própria história da igreja mostra isso. Houve até um bispo do século IV chamado Lucifer de Cagliari. E ninguém o tratava como alguém com o nome do diabo, porque naquele contexto, o nome ainda pertencia ao campo da luz, não da condenação. Então, como aconteceu a virada? A virada aconteceu quando a tradição de leitura passou a unir pontos que o texto original mantinha separados. Quando Isaías 14 e Ezequiel 28 foram lidos, não apenas como críticas a reis, mas como janelas para uma realidade espiritual mais ampla. Quando a palavra latina Lucifer, por estar na Bíblia Latina, ganhou peso simbólico, e quando sermões, comentários e séculos de pregação consolidaram uma associação que o hebraico não nomeava da mesma forma. Foi assim que uma imagem poética se transformou em personagem, e um personagem em mito teológico popular. Mas existe outra camada de ironia nessa história. A mesma expressão, estrela da manhã, também aparece associada a Cristo em Apocalipse 22:16. O símbolo que pode marcar queda e soberba também pode marcar esperança e vitória. O céu, na linguagem bíblica, nunca é simples. A mesma luz pode revelar, julgar ou restaurar. Talvez seja isso que torna Lúcifer tão fascinante para tanta gente. Não apenas o mistério do nome, mas o que ele revela sobre nós, sobre a nossa tendência de transformar metáforas em dogmas rápidos, sobre o modo como tradições podem iluminar um texto e, ao mesmo tempo, cobri-lo com séculos de interpretação. No fim, a verdade histórica é menos sensacionalista e, justamente por isso, mais forte. Isaías 14, no seu contexto original, não começa com o diabo. Começa com um rei orgulhoso, humilhado em forma de poesia. Ezequiel 28, no seu contexto, não descreve primeiro um anjo caído. Descreve um governante soberbo, envolto em linguagem de jardim e querubins para expor a própria pretensão de grandeza. Já o nome Lúcifer nasce como uma palavra de luz, passa pela tradição latina, ganha força simbólica e, com o tempo, se fixa no imaginário cristão como um dos rostos do mal. Ou seja, não existe uma única camada, existe uma história. E entender essa história não diminui a fé de ninguém. Pelo contrário, ajuda a separar o que o texto afirma, o que a tradução preservou e o que a tradição construiu ao redor dele. Essa distinção não destrói o mistério, ela devolve o contexto, e quando o contexto volta, a verdade fica mais nítida. Se você quer entender a Bíblia com mais contexto, inscreva-se para mais análises bíblicas e históricas.